Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que atravessa gerações, uma questão sobre escolha e destino. E tudo isso visto pela lente de uma única, mas muito poderosa metáfora teológica. Então se preparem, porque vamos fazer uma análise bem profunda de dois caminhos que, de certa forma, definem a experiência humana. E a pergunta central que vai guiar toda essa nossa conversa é essa aqui. No fundo, é mais fácil a gente se perder ou ser salvo? A resposta, pelo menos segundo a fonte que estamos analisando, revela uma tensão. Uma tensão fascinante entre a natureza humana e uma oferta divina. Ok, vamos lá. É a partir desse texto que toda a nossa análise se desenvolve. Toda a lógica do argumento que a gente vai explorar hoje nasce dessa imagem. Uma porta larga, um caminho espaçoso, que contrasta totalmente com uma porta estreita e um caminho bem apertado. Primeiro, a fonte constrói o argumento do ponto de vista humano. Por que será que o caminho largo, aquele que leva à destruição, é tão mais popular? A resposta, segundo o texto, começa com uma análise da nossa própria natureza. O primeiro ponto é o seguinte: a própria natureza humana, depois do que a teologia chama de a queda, teria uma inclinação natural para o que é mais fácil, para o erro. Sabe, não é nenhuma escolha difícil, é o caminho de menor resistência. Em outras palavras, o que se argumenta é que seguir o caminho errado não exige esforço nenhum, seria quase a nossa configuração padrão. E essa ideia não surge do nada, claro. Ela é fundamentada em textos como este aqui, que descrevem o coração humano como sendo, por natureza, enganoso. Essa é a base teológica para a ideia de que a nossa inclinação natural nos puxa, quase que magneticamente, para o caminho mais espaçoso. E além dessa inclinação que vem de dentro, existe a pressão que vem de fora. O texto argumenta que a cultura e o mundo ao nosso redor fazem o caminho largo parecer normal. Ele não só parece mais fácil, como é apresentado como o padrão, o correto, sabe, aquilo que todo mundo está fazendo. E isso aqui ilustra o perigo de uma forma brilhante. O caminho que parece certo, que parece lógico e popular, de acordo com essa visão, pode ser uma grande ilusão. A popularidade de uma rota não garante de jeito nenhum que o destino seja seguro. Aqui a gente tem um resumo visual perfeito do dilema. De um lado, facilidade e popularidade, um destino terrível. Do outro, dificuldade, uma certa solidão e um destino de vida. A escolha parece óbvia, né? Mas a realidade do comportamento humano, segundo a fonte, mostra exatamente o contrário. Bom, depois de estabelecer o problema, de mostrar por que o caminho largo é tão popular, a análise muda completamente de perspectiva. Agora, a gente vai ver a contraproposta, a visão divina, que se opõe diretamente a essa inclinação humana. E, aqui, o argumento apresenta uma ideia muito poderosa. Apesar do caminho estreito ser difícil, o desejo divino é o oposto da exclusão. A vontade de Deus, segundo essa fonte, é que todos, sem nenhuma exceção, encontrem o caminho da salvação. Essa citação é fundamental porque ela cria uma tensão teológica. Pensa bem, se a vontade divina é que todos sejam salvos, por que o texto original diz que poucos há que a encontrem? Isso sugere que a dificuldade não está na oferta de Deus, mas talvez na nossa capacidade ou vontade de aceitá-la. Então, o ponto crucial aqui é este. A salvação não é apresentada como uma tarefa que a pessoa tem que cumprir, mas sim como uma iniciativa que vem de Deus. É um presente que é oferecido ativamente, não uma recompensa que precisa ser conquistada com muito esforço. E esta seria a grande prova dessa iniciativa. A ação de salvar, de acordo com o texto, aconteceu antes mesmo de qualquer resposta humana. Foi um ato proativo, sabe? Mostrando que a oferta já está na mesa, não importa qual seja a condição da pessoa. Para tornar essa oferta mais concreta, a fonte nos dá exemplos bem dramáticos. Não são só teorias, são histórias de pessoas que seriam consideradas casos perdidos, mas que foram completamente transformadas por essa iniciativa divina. Olha só esses exemplos: o perseguidor violento de cristãos, um cobrador de impostos que roubava o próprio povo e uma prostituta. O argumento é que se a oferta divina pode alcançar e transformar essas pessoas, ela pode, teoricamente, alcançar qualquer um. Essa autoavaliação de Paulo, o ex-perseguidor, é talvez o testemunho mais forte de todos. Ele não se vê apenas como salvo, mas como o principal dos pecadores. Isso reforça muito a ideia de que a graça oferecida é maior do que qualquer erro humano. Certo? Agora vamos tentar conectar essas ideias antigas com o nosso mundo de hoje. A fonte argumenta que, embora a oferta seja atemporal, os motivos para resistir a ela evoluem e se manifestam de formas bem contemporâneas.
Agora, o que é fascinante aqui é o diagnóstico que a fonte faz do nosso tempo. O orgulho intelectual, a ideia de que cada um tem a sua própria verdade, o medo do cancelamento social, a nossa confiança quase cega na autossuficiência, tudo isso é apresentado como os novos muros que impedem as pessoas de aceitarem a oferta do tal caminho estreito. Basicamente, o que a fonte sugere é que a nossa confiança na razão e na cultura pode se tornar a maior barreira para aceitar aquilo que não pode ser totalmente explicado. E assim a gente chega ao clímax do argumento. A análise nos leva a uma encruzilhada final, onde o dilema central é apresentado de uma forma muito clara, muito direta. De um lado, a gente tem a tendência natural humana que nos puxa para o caminho largo, para o caminho fácil. Do outro lado, a gente tem a oferta divina, um convite para receber ajuda e trilhar um caminho mais difícil, mas que no fim leva à vida. São duas forças em direções completamente opostas. Então, o ponto crucial é este. A fonte não coloca isso como uma simples escolha entre o bem e o mal. É uma escolha entre o nosso padrão natural, aquilo que nos parece intuitivo, e uma oferta que vem de fora, uma graça, que exige que a gente abandone esse padrão. E a gente termina com essa provocação. Um caminho é fácil de seguir, o outro é um presente fácil de aceitar. A questão que fica no ar é, entre o nosso instinto e um presente oferecido, o que realmente define a nossa escolha? A resposta, sugere a fonte, define não apenas o caminho, mas o destino final.